Boa tarde, minha gente! Eu acho que vocês gostam mais desse horário. Bem-vindos ao 6º episódio do Papo Leal. E hoje esse papo está pra lá de especial. Eu convidei a doutora Ângela, uma médica ginecologista. Por quê, minha gente? Porque a pedido, né? Todo mundo pediu. Eu tenho um monte de seguidoras na minha idade, perto da minha idade, e que o assunto do momento é a saúde da mulher. Então, ninguém melhor do que essa minha convidada de hoje, que é médica ginecologista, para falar um pouquinho sobre isso. E eu vou deixar que ela própria se apresente, como sempre. Bem-vinda, viu, Ângela? Muito obrigada por aceitar esse convite, tá aqui comigo hoje. E eu espero que... Tenho certeza que vai ser, ó... Eu costumo brincar que a gente mais tricota do que o Papo Leal é o... A gente gosta, né, de conversar, né? As minhas pacientes sabem que eu adoro conversar, adoro uma conversa. Coisa boa. Me conta para todo mundo um pouquinho de você. Primeiro quero agradecer o teu convite, achei sensacional, muito legal. Nunca tinha participado de um podcast, então eu tô até meio gelada. Mas as pacientes todas boazinhas, as minhas seguidoras falaram, não, a gente vai lá, nós vamos curtir, nós vamos ficar do seu lado, tal. Eu mandei foto até para elas para falar se eu tava bem hoje, assim, se tava boa esse penteado, tal, por conta da gravação, né? Eu sou a única médica da minha família. A minha família é enorme. Depois eu casei, né, com meu marido, que é médico também. Tenho 2 filhos, o Pedro e a Júlia. Quero mandar um beijo até pro Pedro, que ele me pediu para eu mandar um beijo para ele hoje. E pra Juju. E eu costumo dizer para todo mundo que eu nasci médica. Eu sempre me senti médica. Eu adoro cuidar das pessoas, eu adoro me meter na vida das pessoas. Quem me conhece sabe. Eu adoro tomar conta. Eu falo para os pacientes, se quer que eu tome essa decisão para você, eu tomo. E aí elas dão risada, porque né, eu sou mega intrometida. Mas eu me encontrei muito na medicina por conta disso. Fiz faculdade, esse ano tá fazendo 19 anos que eu sou formada. Fiz faculdade em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. Depois fiz residência no SUS, foram 3 anos. Depois fiz 2 anos de residência de infertilidade. E hoje eu faço um pouco de tudo no consultório. Tenho o consultório que a gente atua e tal, e é muito legal, é muito gostoso. Então, olha só, o convite é especial para você pelo seguinte, pessoal, saúde da mulher é fundamental. Todas as mulheres precisam ter uma ginecologista do coração, fazer o preventivo, se tiver na idade apropriada para fazer, e não só procurar ajuda no momento de crise, vamos dizer assim. Então, esse cuidado, e não pode ser só um cuidado quando está grávida, por exemplo, né? Então, quando a gente fala em saúde, a gente tem que lembrar que a mulher tem uma saúde especial a ser cuidada. E por isso que existem os ginecologistas, né? Então, todo mundo tem que ter uma ginecologista para chamar de sua e acompanhar, né? E é por isso que hoje a convidada é você, né? Nesse sentido de hoje. Vou contar pra você que o negócio que tá bombando. Pode tirar dúvida? Regiane. Posso perguntar um monte de Regiane, coisa? Pode. Sarita, linda, graças a você, quem cuida do meu cabelo. Olha, ótima. Mari RDS, a melhor médica. Ela é sensacional. Ela é minha paciente, fiz duas bebês dela. Eu fico... Você acredita que por um momento eu pensei em fazer ginecologia, sabe por quê? Porque eu adorava os partos. É encantador. É encantador. É encantador. E eu fiz faculdade em Cascavel. Cascavel era a 5ª turma, não tinha residência de gel na época. Tá. Então sobrava tudo pra vocês. Fiz 36 partos e 2 cesáreas. Ninguém E eu tenho caderninho, né? Faz tudo isso. Eu tenho caderninho com os nomes. Porque como que são os nomes?
Emily Vitória, né? Não são os nomes, tudo nome composto, tudo... É um barato. Né? Eu tenho caderno com os nomes das crianças até hoje, né? E na faculdade, até cesárea eu fiz. E você acredita aí, vim para um grande centro achando que nunca mais ia como médica. E aí, quando eu morava na Zona Norte, eu trabalhava no CPA da Zona Norte, chegou uma paciente com bebê coroando. Eu fiz um parto, tipo, num PS aqui meio em São sem Paulo. Querer. Né? Aí eu falei, só que, tipo, eu fiz tantos partos na vida que eu fiquei desesperada, né? Tá bom, o neném tá nascendo, eu já tava nascendo, né? Falei, vem cá, vamos. Então eu adorava o momento do parto, é muito mágico, né? Emocionante. Eu até, quando eu entrei na faculdade, eu não entrei pensando em ser ginecologista. Eu queria ser médica. Esse era o meu objetivo maior de vida. Mas aí... quando logo que eu entrei, uma amiga minha falou, olha, a partir do 2º ano da faculdade, você pode entrar numa liga. E tem liga de ortopedia, cirurgia geral, cardiologia, tem de tudo quanto é jeito, né? E a liga mais forte da minha faculdade era da ginecologia, porque tinha plantão. E aí eu passei, tinha que fazer uma prova, eu passei na prova, entrei na liga, porque na verdade eu queria dar o plantão. E era um plantão voluntário sábado à noite, ó a furada. E aí, quando eu cheguei para essa liga, só podia dar o plantão quem tivesse uma colocação lá e tal. E aí, eu consegui o plantão e eu comecei a dar plantão no 2º ano da faculdade. Eu também comecei. Só que era só assim, né? Inicialmente era só vendo tal, devagarzinho a gente foi melhorando tal. No 6º ano eu já estava há 4 anos dando plantão na maternidade, então... Imagina, já era uma ginecologista praticamente. Todo mundo falava para mim, você já é gineco. E aí eu fui me apaixonando muito. Sim. E até pela ideia de cuidar da saúde da mulher, é muito bacana. Eu acabo me identificando muito com as pacientes também, né? Quando elas estão no período de gestação, tentando engravidar, depois no pós-parto, agora que eu já estou numa fase mais perimenopausa e as minhas pacientes vão acompanhando essas fases também. Sim. Então é legal que a gente tem essa possibilidade de se colocar no lugar da paciente sempre. Sim. Né? Então é super legal. A gente acaba conversando de tudo no consultório. Às vezes a gente conversa sobre criação de filhos, sobre onde leva para brincar. Qual escola, né? Escola, passeio, é uma farra. É isso. É muito legal, é muito gratificante tomar conta da saúde da mulher. E aí, você fez fertilização também? Fiz fertilização. Eu, na verdade, eu faço baixa e média complexidade. Tá. De pacientes que estão tentando engravidar há algum tempo, a maioria dos colegas acaba não avaliando de forma mais profunda essa parte. E aí, eu acabo indo mais atrás. Como eu fiz o curso, eu só não faço especificamente a fertilização in vitro. Porque precisa de uma estrutura muito maior, né, tal. Mas, de verdade, uma boa parte das pacientes responde muito bem a pequena e média complexidade, consegue resolver e vai super bem. Eu demorei para engravidar do Léo, né? Primeiro eu queria engravidar, eu tive um reumatismo, tive que tomar metotrexato. Aí não pode engravidar. Aí 1 ano sem engravidar, depois que para o remédio. E dá uma angústia, né? Aí, beleza. Aí, beleza, liberado. Aí eu tive um câncer de tireoide. Tranquilo, né? CRM, né? Que a gente fala. Aí, assim, por mais que a gente reponha a levotiroxina, você não repõe o resto. Não é a mesma coisa. Demora um tempo pro corpo adaptar, então demorou para engravidar. Aí eu fui fazer a investigação e tudo. Na hora que eu ia fazer essa alpingografia, eu engravidei, graças a Deus eu engravidei. Foi muito legal, né? Mas assim, fiquei 1 ano, aí efetivamente tentando engravidar e investigando. E é um período muito angustiante, né? É muito pesado psicologicamente. Porque a minha menstruação nunca tinha sido regular. E aí, eu sempre, ela atrasava, eu achava que eu tava grávida. Sim. Aí não tava, aí tipo, só era um atraso, toda vez eu tinha a sensação que tava perdendo um bebê, né? E não tinha nem engravidado, né? Então, é muito angustiante, mesmo. Eu até falo, mesmo para as pacientes que vão para FIV, muitas vezes as pacientes falam assim, eu vou para FIV agora e vai dar certo 100%. Não é 100%. Então, assim, além de, lógico, tem um valor econômico que elas investem, mas eu acho que o maior preço que a gente paga é o psicológico, que você tem que passar por essa fase
todo mundo fica falando, fica calma, mas não é. Calma. A FIV é a fertilização in vitro, né, pessoal? Então, você imagina, é um baita de um... E coleta óvulo, e fertiliza o óvulo, implanta o óvulo, e espera para ver se deu certo. Você imagina a angústia, porque a mãe que passa por isso, a mulher que passa por isso, ela quer muito ter um bebê, né? Então, é isso que eu também acho, que o custo é muito emocional. É pesado. É pesado. É pesado. Principalmente quando não dá, né? Eu tenho uma amiga muito querida que ficou muito tempo tentando. E graças a Deus, porque Deus tem a sua hora também, né? Tem. E A gente veio. tem que aprender a confiar também, né? E o Joãozinho veio, graças a Deus veio. E aí, então, você faz essa parte. E eu acho que uma coisa que... Eu não é que estar na moda, eu acho. É porque agora com a internet, as coisas, a gente tem mais acesso à informação. Sim. E tendo mais acesso à informação, eu acho que as informações ficam mais evidentes, né? Então, porque menopausa faz parte eu outro dia falei isso para uma paciente, ela ficou chateada comigo, né? Faz parte da evolução da mulher. Sim. A mulher amadurece, menstrua, chega uma hora que ela vai parar de menstruar, é a evolução natural do corpo da mulher, né? E então, tem esse período, né? Isso não é uma doença, né? Sim. Então, para começar, parece, mas não é. Tem para umas pessoas, parece demais, né? Não, porque é muito sofrido, né? Quais são os principais sintomas da menopausa? Então, a maior queixa de menopausa que chega no consultório é o calor, né? O calor é o que as pacientes trazem com mais facilidade, é uma coisa que chama demais a atenção delas, atrapalha o sono, atrapalha muitas vezes o parceiro começa a reclamar, não para, abre a janela, fecha a janela, põe a blusa, tira a blusa, e aí isso começa a incomodar elas, e até no dia a dia, né? Eu tenho pacientes que são donas de empresas, estão sempre em reunião, têm uma vida muito, muito ativa, e de repente elas começam a suar em bicas na frente das pessoas. Então isso atrapalha muito. O que a gente defende muito hoje é que, e os principais protocolos, as últimas diretrizes têm trazido também para a realidade da mulher, é de você começar a fazer esse tratamento antes de entrar na menopausa propriamente dito. Porque menopausa nada mais é do que uma data, quando a senhora parou de menstruar. Então, normalmente ela vem no consultório e fala, olha, doutor, eu tenho 52 anos, faz 1 ano que eu não menstruo mais. Então, a menopausa dela foi nesse período prévio. Nesse dia aí, né? Nesse ano dia. Atrás. Só que hoje, o que mais me interessa e o que mais traz importância pra gente é o próprio climatério. Por quê? O climatério é o período, é um período Sim. mais longo. E ele tem autores que consideram 2 anos e a maior parte dos autores considera 5 anos. Então, 5 anos antes da menopausa propriamente dita, a menopausa em si e depois mais 5 anos. E aí, as pacientes vêm dizendo, até hoje, muito pela informação, as pacientes vêm falando para mim, olha, eu tô com a média de menopausa da brasileira em torno de 44 a 48 anos. Uhum. E aí, quando elas têm 42, 43, elas já vêm trazendo pra gente, tô dormindo mal, não tô bem, não senti o calor ainda. Mas ela fala... Tô irritada. Eu tô brigando com todo mundo, eu tô brigando com meu marido demais. Às vezes eu percebo que ele nem fez nada e eu já tô indo pra cima dele. Normalmente é o marido, né? Que é o alvo. E aí elas falam assim, eu tô mais ansiosa. E aí a gente já percebe que existe uma queda hormonal. Não a ponto de gerar uma falta de menstruação, mas... já é menopausa, na verdade, já é climatério. Sério. Já tá e já dá pra tratar. Diminuição, né? É isso que eu falo sempre. Nossa, pelo amor de Deus, como que era antigamente que não existia, né? Reposição hormonal, como que elas aguentavam? Não. Como que elas passavam por isso, né? Ângela, mas a realidade da maioria das brasileiras é não conseguir fazer. Ainda é, né? Ainda é não conseguir fazer, porque a gente ainda... tem o privilégio de lidar com umas pacientes que têm condição de fazer, que têm instrução de fazer, que vão na médica, mas a imensa maioria
Você quer ver o dia que eu quero morrer? É quando vai uma paciente no consultório que está nesse período, está sofrendo. Eu falo sobre reposição hormonal e ela fala, não, mas eu não quero fazer. Ah, por quê? Se tem toda a possibilidade, né? Porque existe um monte de mito em volta da reposição hormonal e isso acaba atrapalhando. Hoje, o ideal é que só não vai fazer reposição hormonal quem não pode. Sim. Mas se você pode, tem que fazer. Não tem por que não fazer. E deixa eu te perguntar uma coisa. Com relação a essa queixa mais frequente que é o do calorão, fora, outro dia eu até postei isso, porque as seguidoras, né, fora as coisas normais, usar roupa leve, tomar bebida refrescante, existe alguma coisa que possa ajudar? Que você... Reposição hormonal. Tá. Você sabe que até nos congressos, eu fui num congresso esse ano que era da Sociedade Brasileira de Climatério e Menopausa. Tá. Foi quando foi lançada a diretriz nova. Tá. Eles reforçaram muitas vezes no congresso, em várias palestras, o seguinte: nada substitui a reposição hormonal. Sim, não. A reposição hormonal, ela é o carro-chefe, ela tem que ser o carro-chefe. E aí você pode usar alguns tratamentos adjuvantes. Então, por exemplo, muitas vezes a gente utiliza ansiolítico. O ansiolítico, às vezes a gente fala assim para a paciente, olha, eu vou te passar esse remédio, ela fala, mas eu não tenho depressão, mas não é para isso. É que ele vai atuar no centro de temperatura e aí vai ajudar no calor. Acupuntura pode ajudar, relaxamento, yoga, tem atividade física. Atividade física ajuda muito. Eu coloquei atividade física, E eu fico pegando no pé delas para fazer exercício, para não perder massa muscular, para não perder massa óssea. Então, até a gente fala, né? A reposição hormonal, ela é muito multidisciplinar, muito. Eu preciso de uma dieta adequada, rica em proteína, rica em cálcio. Eu preciso da atividade física, que eu já falei 1 milhão de vezes lá no Instagram, no meu Instagram, e todo mundo já sabe, 150 minutos por semana, pelo menos. Tem que fazer. O ideal é que faça musculação. Eu até brinco com elas, eu falo, faz musculação. Elas assim, tem que fazer. Eu até essas coisas vão o exercício combinado, né? Não adianta fazer só aeróbico nessa fase, por causa da massa muscular, né? Da massa óssea, tudo. Não adianta fazer só aeróbico, tem que fazer musculação, tudo Você falou isso. da fase de que as mulheres vão passar por essa fase, e assim, no século XIX, as mulheres viviam, em média, em torno de 37 anos. Elas nem entravam na menopausa. Então, não era uma realidade na vida das mulheres, né? E aí a coisa foi melhorando, tal, beleza. E hoje a gente tem uma realidade de que a paciente vai ficar mais ou menos metade da vida dela na menopausa. Então a gente não pode fingir que a menopausa não existe, né? Assim, e também existe uma certa ideia de que assim, não, o período da menopausa é chato, eu vou sentir calor, vai dar tudo certo. E aí passou, acabou, resolvida a minha vida. Não, se você fez reposição, você tem uma melhora muito importante a longo prazo de redução de risco cardiovascular, redução de perda de massa óssea, então vai quebrar menos a perna, né? E até as minhas pacientes que têm 40, eu falo para elas assim, olha, eu vou fazer agora um tratamento para você pensando em você com 80. E aí elas falam, doutora, mas agora eu consigo, eu ando, eu sento, eu caminho, eu vou no mercado, eu dirijo. Agora, mas eu tenho que pensar, a nossa obrigação como médico, né? Sim. É pensar nessa paciente com 80. E se a gente não tratar agora, com 80 vai ser um caos. É tão engraçado que o tabu da reposição é muito forte, porque sempre ficou atrelado nas... não pode fazer, faz mal. E enquanto, na verdade, o que a gente tem hoje é a evidência do benefício. Outro dia eu, inclusive, postei... infarto e reposição hormonal. Na verdade, é um fator protetor. Protetor para não infartar. 27% do risco. Ninguém quer infartar, né? Ninguém então quer. Eu falo, faça um negócio. Aí, então, sempre fica... então, é um tabu muito forte que eu acho que quando se começou, tiveram algumas complicações, principalmente com as pacientes que não podiam. E aí, a partir disso... veio todo esse tabu, e aí, outro dia eu até falei, eu acho que você precisa fazer reposição. Eu não vou fazer. E aí é tão doido, né? Porque a maioria não quer fazer reposição hormonal.
Mas vai lá no coisa e põe um chip da beleza. Eu tenho vontade de chorar. Que é hormônio, minha Isso. gente. Graças a Deus tá proibido agora, mas É uma paulada. que é uma paulada de hormônio. Que aí, tipo, vacalhou tudo. Que é meu filhinho que fala isso. Não é nem avacalhou. Bagunçou tudo. Não é nem avacalhou, bagunçou tudo. Então, eu acho que é um pouco da falta da informação, né? Da ignorância no sentido da falta da informação. Então, olha aqui, ó. Tá entendendo? O negócio tá bombástico. Que bom, eu não tô vendo nada, hein? Eu não tô vendo nada, não sei. Regiane. A Regiane, ela pediu para tirar uma dúvida. Ela já tem 3 filhos. E ela fez uma laqueadura. Só que ela, pelo que ela falou, ela cortou mesmo a trompa. Porque hoje em dia a maioria só, né? Só amarra, não é isso? Na verdade é o contrário, o amarrar era o antigo. Agora corta. Aí hoje corta, até porque você pode ver que hoje falha bem menos. Tá. Ah, é verdade. Ela falou, tem jeito de reverter? Olha, a chance de dar certo é muito baixa. Hoje, em relação, se você for colocar, na medicina sempre a gente trabalha, acho que na vida de uma forma geral, né? Risco-benefício. Então, por exemplo, quanto você vai sofrer para reverter? Então, vai ter que passar por uma nova cirurgia. A tuba uterina, ela tem mais ou menos o diâmetro de uma carga de caneta. Então, ela é mais fina do que uma caneta. E ela é toda molenga. Qual é a chance de eu conseguir ressecar essa parte que fechou e fazer uma anastomose que a gente chama boca a boca assim, ó. E aqui, esse buraco ficar perfeito. É uma chance muito pequena. E quando você consegue reverter, aumenta muito o risco de uma gravidez fora do útero. Por quê? Porque quando a gente vai engravidar, o óvulo e o espermatozoide, eles se encontram na tuba uterina. Por isso que quem faz laqueadura não engravida. Porque o óvulo não vai até lá e o espermatozoide também não consegue chegar. Quando você vai pensar numa recanalização, na hora que ele encontra e faz a fertilização, formou o ovo fecundado. E aí ele vai andando em direção ao útero, já dividindo em algumas células. Quando ele entra no útero, ele já é uma massinha de células. Quando você tem um desvio, uma dobra ou alguma cicatriz grande dentro dessa tuba uterina, na hora que faz a fecundação, vamos dizer que deu tudo certo, que você conseguiu recanalizar, você vai gastar um dinheirão para recanalizar, essa cirurgia é microscópica, é um perrengue para fazer essa recanalização. Vamos dizer que você conseguiu engravidar sozinha, foi uma bênção, maravilha. A chance dessa gravidez parar ali nessa cicatriz e fazer uma gravidez ectópica, e aí você corre risco de vida, de hemorragia, de até ter que tirar a tuba inteira e ainda perde o nenê, é grande. Então, quando a gente coloca na balança risco-benefício, tanto de dinheiro quanto de riscos de vida. E psicológico também, tudo, né? Tudo, né? Colocando muito na balança, hoje vale muito mais a pena fazer uma fertilização in vitro, é mais barato e tem muito mais chance de dar certo do que você reverter. Aí a Sandrinha perguntou, que ela foi ontem na ginecologista, que ela tá com vários sinais de menopausa. Aí a ginecologista passou estradiol e testosterona em gel, né? Aí ela... Adoro. Aí ela falou, e agora? Dá certo? Eu só durmo sem calcinha. Então agora vai ter que pôr calcinha, né? Vai ter que pôr calcinha, não vai ter jeito. Vai ter que pôr calcinha pra passar o gel, mas em compensação vai ficar melhor de tudo, né? Não é? Arrasou. Uma coisa que eu sempre falo é assim, quando a gente fala sobre reposição hormonal, basicamente terapia de reposição hormonal é estrogênio mais progesterona. É uma dose específica, um tipo específico de estrogênio e progesterona. E aí a gente faz um uso de estrogênio e progesterona. Na prática do dia a dia, o que mais me interessa para reduzir risco cardiovascular, para melhorar toda a vida da mulher, é o estrogênio. Só que quem tem útero precisa usar progesterona junto. Também. Então, sempre vai ser uma terapia combinada
se for o caso de fazer uma reposição hormonal numa paciente que tem útero. Teoricamente, eu não preciso usar testosterona. Lógico que cada caso é um caso. Às vezes a paciente vem com uma testosterona extremamente baixa, então a gente repõe também um pouco. Mas a reposição hormonal clássica é estrogênio mais progesterona. Quando a paciente não tem útero, aí ela pode usar somente o estrogênio. E a gente sempre tenta passar transdérmico, ou adesivo ou gel. Por quê? Porque existe terapia hormonal por boca, mas a por boca aumenta risco de algumas outras coisas. E não é tão bem assim, não tem uma evolução tão boa. Então, se a gente consegue evitar que seja via oral, melhor. O ideal é que seja transdérmico. Hoje tem adesivo no mercado e tem gel. E também dá para fazer combinado, um pouco gel, um pouco via oral, tal. A gente tenta, na verdade, facilitar a vida da mulher para que seja fácil dela usar. Mas de verdade é fácil, né? Então, assim, ainda mais assim, eu sempre falo, quando elas começam a reposição, elas estão meio... Ai, será que vai dar certo? Será que esse calor vai passar? Será que eu vou conseguir voltar a ter relação? Essa secura genital vai melhorar e tal? E aí, de repente, ela vê em 30, 40 dias uma melhora tão importante que elas falam, não, eu passo onde você quiser, eu faço o que você quiser. Não me tira meu potinho da felicidade, que elas chamam de potinho da felicidade. Elas que puseram esse nome, viu? Lá no meu consultório. Olha só, Fabs, calor que eu amo. Olha só, vocês estão lindas. Priscila. A Priscila é minha irmã, acho que deve ser. Doutora Ângela, é assim. Bali Baby, doutora Ângela. Bali Baby é uma graça também, eles trabalham top, Então, olha aqui. Então, tipo, a Bali Baby faz muita consultoria de amamentação pra mim. Que então, legal. Quando a gente faz o parto, elas têm a consultoria de amamentação com a pessoal da Bali Baby. Nossa, elas adoram. Elas acham super legal, gostam muito. Elas também trabalham com laser. Eu tenho laser no consultório, mas o meu laser é para outras coisas. Serve também para lesão de mama, mas não é o meu foco. E o foco da Bali Baby, para quem tá amamentando, para quem tá naquele período terrível de dor, logo no início, né? Elas fazem um trabalho sensacional. É muito legal. Então, da menopausa, ó, sintomas: calorão, irritabilidade, insônia, secura vaginal, falta de libido. Falta de libido, elas vêm. E elas vêm, você sabe que a gente fala muito em curso, em aulas, assim, falta de libido de vida. A gente fala em libido e pensa muito em relação. Tudo bem, a relação também faz parte da libido. Mas é uma libido geral. Então, muitas vezes a paciente fala assim, cara, eu não quero levantar para fazer exercício. Eu não quero fazer nada. E eu tô desanimada. Eu tenho um caso, eu adoro contar caso. Posso contar um caso? Claro, todos que você quiser. Eu tenho uma paciente super querida. E ela é maravilhosa. Ela é uma mulherona, sabe? Assim, aquela pessoa que eu brinco com ela que eu queria ser ela quando eu crescer. Ela é chique, ela é fina, ela é super estudada. Ela é professora da faculdade de odontologia. Ela é uma pessoa, assim, super incrível, assim. Sabe aquela mulher elegante e tal. E ela é minha paciente há um tempo, sempre bem, tava tudo certo e tal. E há um tempo atrás, faz uns 2 anos, ela falou pra mim, doutora, olha, meu DIU venceu e tal. Aí eu falei, vamos trocar o DIU? Ela falou, trocar? Eu tô com 46 anos, eu não vou engravidar mais. Aí eu falei, não. Muitas vezes a gente usa o DIU como progesterona, pra poder usar ele como a parte da reposição hormonal que vai a progesterona. Aí eu falei pra ela, eu tô pensando na sua reposição hormonal. Não, mas eu não tô na menopausa. Eu falei, eu sei. Mas vamos trocar, porque o DIU, o Mirena, tá valendo 8 anos. A gente pode falar a marca porque só tem ele no mercado. E aí, fica 8 anos, e aí você fica sossegada. É o tempo de você fazer a reposição. Ela falou, tá bom. Trocamos o DIU, tudo bem. Ela ficou 1 ano de DIU super bem, sem menstruar, beleza, estável. Aquela mulher perfeita, sabe? Aquela que não tem nem um fio de cabelo fora da cabeça, assim, perfeita. Aí, de repente... Final do ano passado, fazia uns 10 meses que eu tinha colocado o DIU nela. Ela me mandou uma mensagem falando, doutora, eu estou enlouquecida. Eu vou matar meu marido.
E ele nem fez nada pra mim. Se você me perguntar, ele fez alguma coisa? Não. Eu tô querendo sair do meu emprego, eu tô super irritada, eu não estou dormindo, eu tô muito brava e eu não quero mais. Relação, então, nem pensa. Não quero. Ela falou, eu tô ganhando peso, eu tô ganhando gordura, eu não tô conseguindo fazer exercício, a minha vida tá uma droga. A vida dela virou assim, 180 graus. Aí eu falei pra ela, calma, que isso deve ser menopausa, porque como ela não menstruava, ela perdeu o parâmetro, né? E aí eu falei, você tá com calor? Ela falou, o calor é o de menos, eu tô muito irritada, eu vou sair do meu trabalho. E eu sei, ela é minha paciente há muito tempo, eu sei o quanto ela lutou pra chegar onde ela tá. Ela tá numa posição de trabalho muito boa, ela tá no topo da carreira dela. E aí eu peguei e pedi os exames e falei pra ela, olha, assim, faz o exame de sangue primeiro, que pra mim é o que mais interessa, porque é por ali que eu consigo ter uma ideia do que tá acontecendo. E aí você me manda. E aí até eu sempre falo isso, que às vezes no início a gente vai usar muita coisa. Você vai usar 3 terapias, você vai fazer mais exercício, você vai ajustar mais a dieta mais fortemente, você vai tentar melhorar de mais formas, e aí na hora que ela entrou num estágio mais tranquilo, você acalma. Aí a gente vai tirando as coisas e ela fica no final das contas só com a reposição. E aí tava tudo virado do avesso, assim. Eu falei pra ela, cara, juro, eu parece que eu tô vendo o exame de outra paciente, porque o exame que eu vi há menos de 1 ano atrás, outra vida. E ela tava perdendo a vida dela. Imagina que se eu deixo, ela ia largar do marido, ela ia sair do emprego, ia jogar tudo pelos ares, né? Aí, e ela chegou, e foi muito engraçado, porque eu gosto muito disso, assim, eu gosto de lidar com o paciente de frente a frente, porque você sente o paciente, né? Sim, a gente sente, né? Opa, você imagina Quem é médico sabe, né? Imagina eu, não tenho. Demais, né? Eu bato o olho, eu já sei, chegou né? assim, sem maquiagem, descabelada, parecia uma doida, com uma roupa toda doida. E eu falei, meu Deus, o que aconteceu, cara? Aí falei, não, vamos arrumar. Aí ajustamos tudo direitinho e tal. Juro, foi assim, uns 30 dias. Já tava normal. Quero que você me fale 30 dias e quero que você me fale 90 dias. Na hora que a gente ajustar, eu vou tirar tudo, você vai ficar só com a reposição hormonal, tá bom? Tá bom. Com 30 dias ela falou, voltei a dormir. Graças a Deus, que eu já tava até angustiada, meu Deus do céu, graças a Deus. Não vou sair do emprego, certo. Deu tudo certo. Você vê, e às vezes eles brincam, às vezes eu brinco que é verdade, eu morro de vergonha, viu? Mas às vezes o marido vai lá pra me agradecer. Doutora, meu marido tá aí fora, ele quer falar obrigado pra senhora. E aí eu vou lá, né? Ai, de nada, tá tudo bem. Só fiz o meu trabalho. Tá tudo bem. E nasci pra isso. A gente resgata a vida delas. Você sabe uma coisa que eu escuto muito no consultório? Muitas vezes elas choram. Eu já até fiz um post sobre isso, de que na minha consulta, eu não sei o que acontece, mas tem muita gente que chora. Mas eu acho que faz parte. Porque mexe, né? Mexe muito, né? E eu falo, a gente chora junto, a gente faz as coisas juntas, e muitas vezes elas estão chorando na minha frente e elas falam pra mim, eu quero minha vida de volta. Porque elas deixaram de ser elas mesmas, nem elas estão se reconhecendo. Então isso assusta muito elas e os parceiros e as pessoas que convivem com elas. Então isso é muito legal. A gente quer que a paciente volte ao normal. Eu até falo, eu não quero que você fique com hormônio além do normal. Eu quero que você fique normal. Fique normal. Né? E os benefícios, eu fui pegar plantão essa semana. Aí eu falei, falei pra minha amiga lá, essa semana eu vou entrevistar uma ginecologista maravilhosa. Nós vamos falar de menopausa. Ela virou pra mim, ela falou, Érica, comecei a fazer reposição, minha vida é outra. É outra, né? E quem não pode fazer? Quais são as contraindicações absolutas? Porque isso mudou demais, né? Mudou muito ultimamente e, na verdade, cada vez mais pacientes podem fazer. Vou te dar um exemplo bem clássico que você lida sempre. A paciente de lúpus, até a última diretriz, era proibido. Tem lúpus, não pode fazer. Hoje já é liberado, desde que a paciente esteja absolutamente controlada, esteja tudo bem. Então, tem algumas patologias que ainda é contraindicação absoluta, principalmente câncer ginecológico, câncer hormônio dependente, que a gente fala. Então, o câncer de mama é o carro-chefe, né? Quem teve câncer de mama, câncer de ovário, a gente não deixa fazer. Então, por exemplo, quem tem nódulo
de mama, Nódulo de mama. você precisa investigar esse nódulo. Tanto que a gente sempre faz o seguinte, vamos supor que a paciente vá no meu consultório, tem 46 anos e ela fale para mim, olha, doutor, eu quero começar a reposição. Eu posso começar assim de repente? Não. O ideal é que ela tenha pelo menos uma mamografia. Então ela faz uma mamografia, não tem nenhuma lesão na mamografia? Não tem. Então aí ela pode fazer reposição hormonal. Agora, se ela tiver uma doença hepática grave, ela não pode fazer reposição hormonal, principalmente por boca. Se ela tiver alguma história de câncer relacionado com hormônio, quando a paciente História tem familiar, você diz? História familiar não entra. Não entra. Não entra. Tá? A não ser que ela tenha uma história familiar importante e que aí ela tenha feito o teste e o teste dela veio alto, veio positivo, Então, de alto risco. vamos fazer uma consulta nesse momento. Uma consulta. A minha família tem câncer de mama e é BRCA1 positivo. Tá. As minhas primas que são BRCA1 positivo não podem fazer. Não. Quem fez o teste e sabe que é positivo, que existe um risco alto para câncer, não vai poder fazer. Tá. Então a gente vai comer por fora, que a gente fala, né? A gente corre por fora. Por quê? Aí a gente vai fazer hidratação, laser, vai fazer acupuntura, vai tentar com atividade física e dieta. Aí a gente vai com ansiolítico, aí a gente vai fazendo o que dá, né? É uma paciente que muitas vezes sofre um pouco mais? Sim, mas para a segurança dela, ela não pode fazer. Tem algumas contraindicações que são absolutas no momento em que ela tá doente. Por exemplo, a paciente que tem uma pressão alta totalmente descontrolada. Primeiro ela tem que ir no cardiologista. Sim. Aí ela ajusta a pressão. Quando ela vem com a pressão ajustada, certinho, aí eu posso fazer a reposição hormonal nela. Uma coisa importante que eu bato sempre na tecla é que a maior parte dos cânceres de mama não são genéticos. E não são hormônio dependentes. E não são hormônio dependente. Então, assim, dá para pensar sobre isso. Tem um tipo de câncer de mama que está sendo estudado e que até na diretriz já está liberado para fazer, mas a gente ainda não entrou ainda muito nessa vibe, né? Tá todo mundo ainda meio receoso e tal, mas já é possível. Eu tenho uma amiga mastologista, ela é uma querida, a doutora Tatiane, e ela me ensina muito. Porque ela fica sabendo antes. Lógico, ela é mastologista. Né? Eu também tenho uma amiga mastologista. Sabe tudo, né? Beijo pra você. Ah, não é? E aí ela fala pra mim, não, as minhas amigas muito próximas me chamam de baby. Então ela fala, baby, não fica tranquila que isso aí não tem perigo. Pode fazer, tá tudo bem e tal. Quando eu tenho dúvida, eu ligo pra ela, porque às vezes a gente tem alguns casos específicos. Eu tenho um caso no consultório que eu amo. É uma paciente que toda vez que ela vai no meu consultório, eu me emociono muito. Porque quando a gente se formou, você sabe bem que câncer de ovário é um câncer hormônio dependente. O câncer de ovário é um câncer raro, mas é um câncer letal. Não, e qual que é o problema do câncer de ovário, pessoal? Câncer de ovário é uma doença silenciosa. Super. Ele demora para ter sintoma. Então, quando se faz o diagnóstico do ovário, normalmente o câncer já está avançado. Porque aí a gente volta lá na minha primeira afirmação da saúde da mulher. Porque a mulher não faz, tem mulheres que não fazem a rotina ginecológica, não faz ultrassom de rotina e aí não descobre, e aí não dá sintoma, não descobre que está com câncer de ovário. Quando vai descobrir, a doença já está avançada e é um câncer hormônio dependente. Então, aí pronto, né? Na época que a gente se formou, era assim, né? Câncer de ovário, vai morrer. A gente sabia que era uma sentença de morte e era uma questão de meses a paciente ia morrer. Poucos meses, né? Porque descobria tardio, meses. Descobria tardio era um problema. Às vezes, muito raramente, na minha residência eu tive uma paciente que sobreviveu. Então, assim, era muito, muito raro. E essa minha paciente, ela com 52, 53 anos, ela descobriu um câncer de ovário num exame de rotina. E aí ela fez a cirurgia, então ela fez uma cirurgia grande, e eu até sempre falo, a paciente que entrou na menopausa de forma natural, o hormônio não vai zerar, o hormônio vai cair. Agora, quando você tira o ovário, você zera assim, ó. Uma hora para outra. E essa paciente é um drama, né? Muito pior. É um drama, né?
E essa paciente, ela estava totalmente envolvida com o tratamento do câncer de ovário. Então, não dava pra gente falar, vamos fazer um laser, agora não dá. Né? Ela estava ocupada com químio, rádio, foi uma cirurgia imensa, foi um corte imenso e tal. E aí, só que ela ficou livre de doença. E nesse meio tempo, ela fez o teste do BRCA e veio positivo. E esse teste, ela tem uma doença familiar que todas as mulheres da família dela têm esse alterado, essa alteração genética. Então, elas têm um risco de 85% de chance de fazer câncer de mama. E ainda ela já tinha feito de ovário, ou seja, o dela era maior ainda. Então ela tinha indicação para esvaziar as mamas e colocar uma prótese. Porque daí quem tem o positivo é masté e oforé profilático. Profilático, exatamente. E aí você vai prevenir. Para prevenir, você vai tirar a mama e vai tirar o ovário e aí você vai ter uma menopausa cirúrgica do dia para noite. Pesadíssimo. Né? E essa paciente, ela precisava primeiro curar do de ovário e a cura é só 5 anos. Então teve que esperar 5 anos. Enquanto isso, ela foi monitorando a mama. E aí, quando a gente faz a mastectomia, que tira toda a glândula, só que aí, eu não sei se vocês estão familiarizados como que é a cirurgia que a Angelina Jolie fez. Eu sei, esse assunto eu sou especialista. Não é? De Angelina, porque na hora que todo mundo fala assim, mas eu falo, é igual do de Angelina Jolie. Exatamente. Você tira só o recheio da mama. E aí você pode pôr uma prótese na hora. Porque aquela paciente não tá com câncer. Não tá doente, você já reconstrói na hora. Até eu falo sempre para as pacientes, zerou o câncer? Zerou o risco? Não zerou. O risco cai para 12%. Porque você ficou com a areola, com a pele. Um pouquinho, né? Um pouquinho de tecido. Fica, ninguém consegue tirar 100%. Mas o fato é que essa paciente, quando ela veio para mim a primeira vez, ela falou assim para mim, doutor, eu vim aqui porque eu tive essa história do câncer de ovário. Eu tô para fazer a cirurgia que a Angelina Jolie fez, falta 6 meses para dar 5 anos, eu curei do câncer de ovário, por aí eu já choro, né? Porque eu falo, meu Deus! Curou, cara, eu não acredito, é surreal você ver alguém curado de câncer de ovário. Até o médico oncologista que cuida dela, que é o Dr. Maluf, lá do São Luís, ele falou para ela, se fosse há 10 anos atrás, você teria menos de 3% de chance de sobrevida. Imagina. E hoje ela tá em cura. Mas eu costumo falar que a hora de cada um a Deus pertence. Na hora que a gente vem, já sabe o dia que nós vamos morrer. Isso ninguém muda. Eu sou intensivista, eu tô lá, eu reanimo as pessoas. Eu só sou instrumento de Deus naquele momento. Eu não mudo a hora da pessoa. A gente não muda a hora da pessoa. A hora da pessoa, se não é pra ela morrer, não morre, não adianta. Vai morrer. Por mais que às vezes a gente ache que vai, né? A gente acha. A gente fala, nossa! Às vezes a gente tem pouca fé. Saiu, né? E aí ela falou assim pra mim, por que eu vim aqui? Porque eu não sou mastologista, eu não cuido de câncer. Então assim, não tinha nem motivo dela estar lá, né? É que eu tava fazendo o pré-natal da filha dela. E aí ela falou assim pra mim, a senhora não pode me atender alguma vez? Eu falei, sim. O que você precisa? Aí ela falou, é que eu tô tendo infecção de urina toda hora. Eu tenho infecção de urina todo mês. E aí eu acho que é isso, porque como eu perdi meus hormônios, eu tô muito ressecada e tal, então você pode ver pra mim? Eu falei, posso. Quando eu fui examinar ela, a região vaginal dela fechou totalmente. 100% dos grandes lábios fecharam. Ou seja, tampou a vagina e tampou a uretra. Por isso que ela tava tendo infecção. O xixi estava saindo por transbordamento. Ela fazia o xixi, coitada. Caía nesse lugar fechado. E aí, o xixi encontrava alguns espaços e aí ele saía. Mas como esse xixi ficava parado lá dentro, infecção uma atrás da outra. E ela estava tomando antibiótico sem parar. Tadinho. Aí eu falei pra ela, como que você tá vivendo desse jeito? Eu falei, você tá conseguindo ter relação? Não. Relação não tô nem pensando. E ela tem marido e tal. Só tá tem vivendo, uma boa relação com o marido, mas tava tentando sobreviver no momento, né? Tava tentando sobreviver. Aí nós fizemos uma radiofrequência porque ela não pode usar hormônio. Se eu pudesse usar hormônio nela, eu ia resolver a vida dela. Só que não dá. Então esse é um caso clássico de uma paciente que não vai poder usar hormônio. Então eu tenho que fazer outras coisas. Fizemos a radiofrequência, que é um laser, né? Quem tá lá na minha página sabe que a gente chama de Clotilde, a minha máquina. A Clotilde passou lá, fez o trabalho dela. Na primeira
vez, abriu. E aí nós fizemos, a gente costuma fazer 3 sessões, fizemos, ela voltou 100% ao normal. E elas voltam sempre um mês depois de um mês de novo. O segundo mês, que foi a segunda sessão, ela ia fazer a segunda sessão, ela falou pra mim, eu não tive infecção de urina esse mês. Eu falei, né, mas porque agora tá aberto, né? Agora ela consegue higienizar e tal. Sim. E ela chegou com o olho brilhando, mas numa alegria, numa felicidade, isso é muito gratificante, né? Porque ela falou assim pra mim, preciso falar uma coisa pra senhora. Aí eu falei, pode falar, mas ó, da infecção você tá zerada, né? Aí ela falou, tive relação. Eu namorei. Eu falei, jura? Ela falou, a senhora mandou usar, eu usei. Coisa boa, né? E usou e voltou, vida normal. Agora, até já passou, ela já veio fazer a segunda sessão. A segunda leva, né? Que já faz 1 ano. E até ela voltou esses dias e eu falei pra ela, mas você já vai fazer? Você tá sentindo alguma coisa? Ela falou, não estou sentindo nada, mas eu não quero nunca mais voltar naquilo. Pode fazer num laser aí que eu quero ficar sossegada. A radiofrequência, como que funciona? Pra que ela serve? Ela, na verdade, serve para uma série de coisas. Mas no sentido de menopausa, a gente trata muito bem ressecamento vaginal. A paciente muitas vezes fala para mim, eu não consigo ter relação porque dói. Então eu até falo, não adianta, por exemplo, eu encher ela de testosterona e deixar ela super com vontade de ter relação, se ela tá super ressecada. Inclusive aumenta risco até de laceração. Porque daí vai machucar, né? Porque ela vai querer e vai assim mesmo, né? Então, muitas vezes, a gente usa a radiofrequência para ressecamento vaginal, pós-menopausa. E a gente usa também para incontinência urinária. Então, quando essa paciente vem falando, eu dou uma espirradinha, uma tosse, se eu for fazer aquelas aulas de jump, se eu vou carregar um peso e tal, eu perco o xixi. Eu dou risada, eu perco o xixi. Antigamente também, né? Na nossa fase que a gente se formou, cirurgia. Sim, era sempre cirurgia. Depois passou pro sling, que melhorou bem. Era uma cirurgia bem menos agressiva. Mas ainda era. E agora é consultório, sem dor. Você passa o laser ali, que é a radiofrequência. A radiofrequência, ela trabalha com ondas de rádio de calor. E é esse calor estimula as células a produzirem colágeno, e esse colágeno traz uma firmeza e uma umidade para essa pele de novo. E aí elas sentem uma melhora bem importante, deixam de perder xixi e conseguem ter relação de uma forma muito mais confortável. Não, e consegue fazer no consultório, né? Super fácil, super tranquilo, não precisa anestesiar, não precisa passar por medicação, não dói nada. Elas vêm muito assim, às vezes elas vêm geladas. A Bianca às vezes tem que segurar a mão delas. Quem não conhece, a Bianca é minha secretária. E às vezes elas têm que ir lá segurar a mão da Bianca, porque morre de medo. Depois, na hora que elas percebem que não tá doendo, elas falam, pode ir, Bianca, tá tudo bem. Tá bem, tá tudo tranquilo. E olha aqui, ó. Olha aqui. Dr. Frederico Santos. Meu marido. Um beijo. Mulheres na menopausa, façam check-up cardiológico. Claro, gente, tem que fazer check-up todos, inclusive. Ele fala. E a gente, normalmente, para começar, a gente pede para fazer. E aí, a outra coisa aqui, ó. Porque o tabu, né, na verdade, de todos esses tratamentos não é só das pessoas. São dos médicos também, né? Também. Doutora, porque muitos médicos não querem indicar reposição hormonal. Já fui em 3 ginecologistas e não querem me receitar, mesmo eu querendo. Joelma, a primeira coisa, Joelma, é porque a reposição hormonal é para quem tá com falta de hormônio. Então, primeiro, tem que saber se você tem deficiência de hormônio para poder fazer a reposição de hormonal, né? Então, é reposição. Porque se tiver tudo bem com seus hormônios, não tem motivo para você tomar. Agora, se você tiver nesse período de pré-menopausa, que é esse período antes, né? E aí vai fazer essa avaliação. O que você acha? Você acha que tem muito colega que ainda... Tem. E eu vou explicar por quê. Tem uma explicação. Na verdade, o que acontece quando eu estava me formando, 2007 para 2008, começou-se a falar bastante de reposição hormonal. Por quê? Porque saiu o primeiro grande estudo, era um estudo em escala gigante. Esse estudo chamava WHI. Esse estudo existe até hoje. Esse estudo avaliou milhares de mulheres que usaram reposição hormonal como teste. Nunca tinha sido feito de uma forma em grande escala do jeito que foi feito com o WHI.
E aí o WHI, ele trouxe uma série de coisas muito boas e muito importantes pra gente. Só que o WHI trouxe pra gente que existia um risco de 0,4% a mais de chance dessa paciente ter câncer de mama do que uma paciente que não fez reposição hormonal. E aí virou um boom. Isso saiu na mídia, saiu na Folha de São Paulo, saiu na Globo, saiu num monte de lugar. E isso saiu nos congressos. Então, muitos médicos recuaram imediatamente, falando: nunca mais nós vamos fazer isso. Só que aí esse cara parou aí. Esse estudo é de 2008. Depois disso já tem um monte de coisa, né? Já a favor, gente. Até eu, que nem sou ginecologista, estou sabendo. E qual que é o maior viés desse estudo? Por que que a gente não pode levar em consideração que ele aumenta o risco de câncer de mama de uma forma agressiva, perigosa e tal? Por que que não existe isso? Por que que caiu por terra essa informação? Porque o WHI, ele foi feito com pacientes somente acima de 60 anos. Aí já tinha Então, risco. as pacientes já estavam na menopausa há mais de 10 anos. Então, foi feita essa avaliação entre 60 e 70 anos. Eles avaliaram as pacientes por 10 anos. Uhum. E um outro grande viés que eles tiveram é que muitas pacientes abandonaram no meio do caminho, porque esse estudo funcionava assim. Esse estudo é um estudo europeu. Elas recebiam na residência delas um envelope com um questionário. Então, elas iam preenchendo, fechava e devolvia. Então, os dados que eles têm são só das pacientes que tiveram a paciência de preencher e devolver por 10 anos. Uhum. Então, eles perderam muito o contato, o segmento com a paciente e tal. Mas o maior viés desse estudo foi que as pacientes tinham 60 anos ou mais. Então, aí não vale, porque hoje a gente faz reposição hormonal muito antes. Cedo. Né? E assim, sempre a gente vai monitorar a mama. Eu falo para os pacientes, às vezes você tem uma paciente no consultório que nunca vem, que não faz nada que você pede, não tem disciplina nenhuma. Se a paciente não tem disciplina, não dá para fazer reposição hormonal. Tem que ter disciplina. O que é disciplina? Fazer mamografia todo ano. Acompanhar com o seu médico, ficar sempre de olho, olha, tá tudo bem. Não, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. A gente vai ajustando as doses, né? Então, assim, o mito do câncer de mama ainda povoa a cabeça de muitos médicos. Então, muitos médicos falam, não vou fazer. Mas, na verdade, se ela tiver a possibilidade, é relativamente fácil como médico. Pega a diretriz tem diversos questionários lá, diversas possibilidades que você vai encaixando a sua paciente, e se der um positivo de que ela pode fazer a reposição, você pode optar por fazer a reposição sem problema nenhum. Respeitando todas as regras da diretriz, não tem problema nenhum. E hoje a gente tem diversos estudos. Tem um estudo que chama SHE, um estudo que chama HER. São estudos imensos também e que trouxeram muito mais benefício do que malefício para o paciente. Então, e sempre a gente lembra, né? Você já lembrou e eu também falo de novo, cada caso é um caso. Então, tem pacientes que eu falo, não, você não vai fazer reposição hormonal. E tem pacientes que eu falo, você vai fazer, vamos lá, vai dar certo. E ainda assim, tem uma ou outra paciente que mesmo sabendo, olha, eu gasto um tantão da minha voz no consultório. Falo, converso, oriento, mostro as diretrizes, mostro as regras, e mesmo assim ela não quer fazer. E a vontade da paciente vai ser respeitada, não vai fazer, tudo bem. Mas ela tem que saber. Eu falo que a paciente tem o direito de tomar a decisão desde que ela tenha informações. Né? Então, se ela tiver uma informação adequada, ela pode tomar a decisão de não fazer, mas ela tem que saber. Lógico, né? Ela tem que tomar uma decisão embasada, né? E aí, por enquanto tá sem a informação, aí tudo bem, falar, não quero fazer, não sabe, eu não sei o que, né? E como que funciona no dia a dia a sua consulta? A minha consulta é meio polêmica. A minha é meio demorada. Meio demorada também. A online nem tanto, mas a presencial acaba dando uns probleminhas de agenda. Eu também. Quem tiver dúvidas pode perguntar pra Bianca. Coitada da Bianca, a Bianca é um anjo. A Bianca é um anjo. Às vezes ela quer me matar. E eu falo para os pacientes, eu não atraso, não é isso.
É uma coisa importante que eu tava resolvendo. Não atrasa, não. Só ficou lá, aquela consulta. Era pra ser uma hora, demorou 1h30. A minha consulta, de uma forma geral, assim, em geral, a primeira vez, quando passa comigo, eu faço presencial. Sim. E depois as outras, quando a paciente deseja, dá para fazer de forma distância, de telemedicina, né? Online. Tem algumas pacientes, bastante paciente até eu tenho em outros países, lugares, outras cidades, outros estados. E aí são pacientes que sempre vão passar online, né? Tenho paciente no Espírito Santo, tenho paciente em Minas Gerais, no Rio Grande do Sul. Tenho paciente que mora em Roraima. Tenho na Alemanha, tenho na Irlanda, na Holanda tenho 2, nos Estados Unidos um monte. Então, muitas vezes elas querem me perguntar coisas, porque eu reforço sempre muito isso. Todo mundo tinha que valorizar muito mais o médico brasileiro, porque quem mora no exterior sabe o quanto é difícil ter uma boa relação médico-paciente no exterior. Não, acesso ao médico, não tem acesso ao médico. Não Você tem. Tá achando que alguém responde alguma coisa, conversa WhatsApp, alguma coisa? Nem pensar, não, e nem explicar nada na consulta, não nada. tem. Eu atendo muita gente que fala, doutor, ele prescreveu esse remédio, eu não sei para que eu vou usar. E aí, muitas vezes eu faço consultas online Aqui também acontece com menos frequência, mas também acontece, porque eu faço segunda opinião por causa disso. Faço segunda opinião porque um colega deixou a bola a paciente vai operar, não sabe nem o que vai, né, não operar. Explicou direito, aí não entendeu nada, aí eu faço uma segunda opinião por conta disso. Por conta da falta da informação, né? Na hora que a gente explica, tal, a paciente fala, não, tudo bem, eu entendi por que ele tá fazendo isso, né? E às vezes só faltou explicar, né? Ele tava fazendo certo, mas faltou explicar. Né? E aí, normalmente, eu tiro uma história do paciente, eu gosto de estabelecer um relacionamento com o paciente. Normalmente, eu sei tudo da vida dela, eu sei se ela tá casada, se ela tá solteira, se ela tá separada, se ela tá fazendo bagunça na vida dela, se ela tá muito estressada, que tipo de profissão ela tem, pra gente é importante. Às vezes, eu pego pacientes que são aeromoças, são pacientes que trabalham viajando demais, ficam o tempo inteiro fora de casa. Tem pacientes... Eu tive uma paciente, eu adoro essa história. O marido dela, eu sei tudo, assim, o marido trabalha em quê, faz o quê. Normalmente tem até um relacionamento com os maridos também, assim, todo mundo conversa junto, eles trazem também. Não, doutora, ela não tá fazendo, tá resolvendo assim, ela não come isso. Então é legal. Normalmente os maridos são os dedos duros. Conta, né? Não, no meu consultório, porque você é ginecologista, cuida das mulheres, mas no meu consultório, o que é o normal? O contrário. O contrário. Aí ela marca, aí leva o marido. Chega lá, os pobres, coitados, tem dia que não abre nem a boca, porque a mulher vai... Conta tudo. Porque ele não faz, porque ele não toma remédio, porque ele não sei o que. Aí eu fico zen e o pobrezinho lá assim, né? Humilhado. Aí eu falo, calma aí, respira, né? Porque meu paciente, no caso, é ele. Maior de idade. Mas é isso, né? O importante é porque nós somos de uma geração que ainda é uma transição, né, do médico que examina, que cuida, que tem essa importância da conexão, que é uma coisa que vem se perdendo. A gente não é aquele médico que visitava em casa, né? Porque antigamente tinha uma conexão maior do que a gente tem hoje. Maior ainda, né? Porque o médico era o médico da cidade, era outro reconhecimento, era amigo mesmo das famílias. Hoje a gente tem uma boa relação, que é o que você falou. Você conhece, sabe que tem os filhos, o marido, o que eles fazem. A gente sabe isso dos doentes. Alguns eu até sou amiga mesmo, né? Mas agora... as coisas vêm mudando, né? Vem mudando e é uma pena, né? Porque eu acho que a medicina é a arte de você lidar com a pessoa e poder cuidar dela, né? E para você cuidar dela como um todo, você precisa saber da história daquela pessoa, precisa né? Saber tudo, né? Precisa saber tudo. Eu às vezes pergunto até assim, a senhora trabalha com que tal? Eles... olham assim, meio assim pra mim e falam, olha, eu preciso saber. Ângela, e na hora... Você trabalha com produto químico? Você é professora 3 vezes no dia? E na hora que eu falo assim, agora vai ali que eu vou te pesar e te medir. Porque você ginecologista é normal, as mulheres estão acostumadas. Mas na hora que eu falo que eu vou te pesar, pode tirar a roupa, às vezes fica só de que eu vou te pesar, te medir. E tem paciente que não quer, sabia?
Tem. Eu sei porque eu tenho também. Tem paciente que não quer. Aí fala assim, não, mas é normal medir pressão, auscultar, medir, examinar a barriga. Às vezes eles falam, né? Você sabe que eu fui fazer um pré-natal outro dia de um colega médico, ele é anestesista e ela não é médica. Eu brinco que ela é normal. E aí eu peguei ela no meio do caminho, porque a médica que ela estava acompanhando ia viajar no período do parto, ela ficou insegura e ela falou, eu tô trocando numa boa, assim, mas é porque eu preciso realmente ter uma relação com a pessoa que vai cuidar do meu parto e tal. Eu falei, tudo bem. E aí eu sentei, comecei a perguntar as coisas e tal, montei cartão de pré-natal e tal. E aí eu falei, pode levantar, vem aqui, vamos examinar. Na consulta de pré-natal, o mínimo que você tem que fazer é pesar a paciente, medir a pressão, e medir a barriga e escutar o bebê, né? Escutar o coraçãozinho. Uhum. E aí ela fez assim, olhou, o marido olhou, aí ele fez, Ângela, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou pesar, vou medir. Ah, não, tudo bem, é que a gente nunca fez isso. Não. Eu falei, mas nunca mediu a pressão na consulta? Não. Você pega pré-eclâmpsia como? Né? E esse casal que eu ia falar, eles estavam querendo engravidar e o marido dela trabalhava na Petrobras. Imagina, na plataforma. Na plataforma. E aí, só que quando ela começou comigo, ela falou pra mim, meu marido é engenheiro. Tá, e trabalha numa empresa? Trabalha numa empresa. Então eu imagino. Gente, se ele vai pra Petrobras e fica na plataforma, ele não fica em casa. Se ele não fica em casa, ele não namora. Se ele não namora, como que engravida? É simples assim. E aí, eu já tinha feito tudo pra ela engravidar e eles não engravidavam de jeito nenhum. Até que teve uma hora que me deu um estalo, que eu acho que foi Deus, né, que falou, pergunta melhor. E aí eu falei, mas como que é o seu trabalho? Aí ele falou, é na plataforma, eu fico 15 dias lá e 15 dias em casa. Não, e se pegar os dias que ela não tá no coisa, acabou. Eu falei, toda vez que você vem, ela tá menstruada? O período fértil dela. É quando ele tava lá. Falei, você vai trocar o turno hoje, entendeu? Pronto, engravidou. Trocou o turno, engravidou. Então você vê como a gente tem que saber? Lógico, tem que saber. Não tem jeito, você tem que... Hoje, essa semana uma paciente falou um negócio pra mim que eu achei super legal. Ela falou assim, eu passo em vários lugares, mas você é a médica que junta todas as minhas peças. Isso é bom. Que legal. Isso é bom. Não é legal? Eu falei, olha, que bacana. Ela tem hipotireoidismo, tem alguns outros problemas de saúde. Eu também sou uma dos quebra-cabeças. Isso é muito legal. Tem que ser assim, tem que ter. Você não pode ver a pessoa só como um útero ambulante. Sim. Como um coração ambulante. Não dá. Você tem que estar ali. Ô, gente, vocês entenderam? Vocês entenderam porque que eu convidei a Ângela? Vocês entenderam? Eu gosto muito de falar. Não é isso. É porque na hora de escolher as pessoas, porque é uma missão, né? O que cada um consegue agregar e que vai conseguir passar uma informação legal que vai acrescentar para quem vai assistir. Sim. Né? E não é... não é tão simples quanto parece. Eu sei. Achar as pessoas. Então, pessoal, Ângela... Você viu? Vou te contar, você nem viu. Olha, nem vi. Fiquei Olha. Calma. Eu falei pra ela que eu ia fazer uma mágica, ela não acreditou. Mas é que ela é bacana, né? Ela é boa. Eu falei que eu ia fazer a mágica. Calma. Então, é fácil, né? Quando a gente faz coisas com pessoas boas, né? É mais fácil. Pra mim foi fácil. Eu ainda tô, como fala, aprendendo, tá? Aprendendo. Nossa, eu tô fazendo... Porque não é a nossa carreira, né? Não é, nós estudamos medicina. Nós somos medicina. Então, pessoal, para quem assistiu, muito obrigada. Obrigada pelas curtidas, obrigada pelos comentários. Coraçãozinho. Sempre termino as minhas lives assim, sabia? Sim. Eu queria agradecer a todos vocês. Ângela, muito obrigada pelo papo. Obrigada mesmo, foi uma delícia. Eu vou te contar, que eu já estava me inclinada, eu tive vários insights, tá? Vários insights e nós vamos manter mais papos, fazer umas lives, porque assunto de mulher é o que não falta, né, minha gente? É o que tem. Então, pessoal, muito obrigada. Obrigada. E até breve. Obrigada. Beijos.